Nós estamos lá em Daniel capítulo 11 e Estamos ontem no verso 36. Ainda só para terminar essa parte, vamos para Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, verso 25. Isaías 10, 25. A palavra do Senhor em Isaías 10, 25 vai dizer assim, ó: porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Ele está falando sobre essa questão da vinda e o julgamento de Samaria, mas ele, capítulo 9 fala sobre o Messias de Isaías. Capítulo 9 e aí capítulo 10 ele fala sobre essa questão da Assíria, o julgamento sobre a Síria. Capítulo 26 de Isaías, aí você pode ir mais na frente, Isaías capítulo 26, o verso 20 de Isaías 26, Isaías 26, verso 20. Nesse aqui, ele já vai falar sobre o triunfo de Jesus, sobre o reino. O livro de Isaías é muito importante para entender um pouquinho. Na verdade, a Bíblia toda é messiânica. Toda vez que a gente olhar na palavra de Deus, vai remeter a Jesus e vai remeter ao fim dos tempos. E o mundo transformado, mundo transformado pelo poder de Jesus. O verso 20 do capítulo 26 diz assim, ele vai dizer assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só um momento, até que passe a ira. Então ele vai falar sobre Israel, e enquanto a ira do Senhor, o julgamento de Israel vai acontecendo, e aí a igreja se formou, e esse tempo é o tempo em que Deus está entristecido, indignado com Israel. Tudo que Israel tem passado, desde a Atos 1:8, é consequência de tudo aquilo que ele fez. Então a ira do Senhor já tem aí 2000 anos, com relação a Israel. Hora que terminar o tempo da igreja, e o que vai acontecer? Terminou esse tempo, aí o Espírito Santo vai ser levado, volta para o céu, e aí, nesse caso, Israel volta os 7 anos do fim do julgamento das 70 semanas. Então, as 70 semanas estavam determinadas para o trato de Deus com Israel e, por fim, nesse mundo que nós conhecemos. Voltando para Daniel, capítulo 11, e agora o verso 37, Daniel 11, 37, vai dizer assim, ó, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo que porque sobre tudo se engrandecerá. Duas coisas importantes aqui. Depois nós vamos ver a respeito do anticristo. Uma coisa importante sobre ele é essa questão aí primeiro que ele não terá respeito por Deus nenhum ou por religião nenhuma. Ele será uma pessoa assim que esse discurso de laico, o discurso de todas as religiões juntas. Então, assim, o maior desrespeito com as religiões é quando você junta tudo num balaio de gato. Quem vai fazer isso é Constantino. Constantino foi muito inteligente quando ele estava durante seu império. Por quê? O que ele viu? Ele viu que o Império Romano ele estava sendo convertido ao cristianismo. E ele tinha perdido muitas almas, e ele já não conseguia administrar a saída do povo para o evangelho. Então, o que Constantino vai pensar? Ele vai juntar tudo
o cristianismo ele vai dizer assim, fala, olha, não, então, agora que a maioria dos romanos são cristãos, a, os deuses antigos não funcionam. Então, olha, o que nós vamos fazer? No dia 25 de dezembro, que é o solstício de verão no hemisfério sul, e aí essa data comemora uma festa para o deus Ra no Egito. Ele junta essa data para que os egípcios e toda aquela região ali que adorava o deus Ra pudessem adorar junto, né, que faziam parte do Império Romano, que adoravam isso. Então tinha data, ele junta esse aí e vai falar que Jesus nasceu nesse dia. Aí ele já junta o cristianismo, ele mistura uma festa pagã com uma festa cristã, e aí ele vai colocando coisas nessas festas, por exemplo, as pessoas quando vão fazer o presépio, tudo coloca numa uma gruta, às vezes põe pedra ali, como se Jesus tivesse, ele nasceu numa estrebaria, né? Ou seja, o lugar onde estava o cavalo, os bois ali. Então, na estrebaria não era dentro da gruta. Quem nasceu numa gruta foi Hércules, nascido de mulher, filho de Zeus. Então, ele junta esse paganismo da mitologia grega com a mitologia egípcia, com a mitologia romana e com o cristianismo. Ele põe tudo junto e foi um sincretismo e as pessoas passam a misturar essas festas pagãs. Como o carnaval, que era uma festa pagã, né, em Portugal, acabou misturando com uma festa religiosa no Brasil e tá no que tá, né? Então, assim, essas festas são muito comuns, essa união, quando eles estavam perdendo poder, então ele já vai. Quando ele diz assim, não terá respeito pelos deuses de seus pais, ou pela religião, ele vai tomando tudo isso em conta. Aqui surge um outro problema, porque ele fala que ele não terá, né, respeito também pelo desejo de mulheres. Alguns dizem que é questão dele ser homossexual, ou vai ter alguma coisa aí nessa questão de não se importar realmente com. É, infelizmente, a gente tem visto nos nossos dias essa questão da desvalorização das mulheres. Saiu uma pesquisa, e aí você pode ler no IBGE, essa semana passada, se eu não me engano, retrasada, que diminuiu a violência no Brasil, com exceção do feminicídio, que aumentou. E isso nos preocupa muito, porque os valores estão muito deturpados. Não existe respeito mais pelas mulheres, assim, e o uso e o abuso de palavras torpes com relação quando se fala de mulheres do sexo feminino, quando fala sobre elas, assim, há um pensamento muito deturpado sobre isso, né? E isso faz com que todo um equilíbrio natural seja desfigurado. Quando nós lemos em Romanos capítulo 1, e aí o que a gente pode ver? Você pode abrir lá, Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai falar, né, sobre o homem ter perdido a razão, ele fala, ó, por causa disso, você entregou, verso 26, 1:26 de Romanos, ele vai dizer, ó, por causa disso, você entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, né? Aí falando sobre a questão do homossexualismo, lesbianismo, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição
o seu erro. Ou seja, tudo que não é natural, tudo que não foi feito para aquilo, sabe aquele brinquedo pedagógico, quando o bebê ganha, que tipo tem formato de tartaruga, um baldinho, outra coisa, que tem lá um círculo, um quadrado, um triângulo, e você encaixa, né? Lógico que é um exemplo bem, mas só para entender quando ele fala que recebe a punição no seu próprio corpo. Então você encaixa a bolinha no círculo, um triângulo no quadradinho, no desenho do triângulo, um quadrado, um cubo, né? Você coloca no quadrado. Se você pegar a bolinha e tentar encaixar no quadrado ali, não vai conseguir. Mas se você dá uma forçada, uma porretada ali, lógico que a bolinha vai entrar e assim em todos os outros espaços. A punição que homens e mulheres recebem assim acaba machucando a alma deles. São pessoas que precisam do amor e da graça de Jesus, porque eles já têm uma mente confusa, uma mente deturpada e, infelizmente, confusa no sentido que deixa o modo natural de si e acaba se enredando no outro, que não agrada a Deus e nem a eles mesmos. E aí tem essa questão da depressão, da culpa. Nossa, é muito triste. E o povo de Deus ele está para fazer diferença, mostrar o caminho para essas pessoas. Precisamos realmente, acredito que nunca se precisou tanto da direção do Espírito Santo como agora, para lidar com a situação. Eu vejo sempre essa necessidade de falar para Deus, Deus me ajude, porque eu não consigo alcançar. E são almas que realmente precisam do amor de Jesus, assim como eu e você. Todas são. Mas que Deus nos leve a ter compaixão desse povo. Infelizmente, o mundo tem lançado umas ideias assim e está tudo confuso, tudo perdido. E eles têm recebido no seu próprio corpo a própria condenação e o desígnio ruim sobre as suas vidas. Então, o anticristo, ele vai ser, eu acredito que pode juntar os dois. Alguém que, né, um ditado que diz sobre Júlio César, o Império Grego era assim. Durante a guerra, os espartanos, eles tinham isso em mente. Você podia ter relações com outros homens durante a guerra, mas quando voltava para a cidade, o homem era homem, então ele tinha que ficar com a sua esposa e esquece aquilo lá. Na guerra você podia tudo, mas na cidade não. Diz que Júlio César também, no o Império Romano era assim também. Né? Os soldados eles tinham uma liberdade. E aí eles tinham essa questão. Já Júlio César, ainda eles falavam, Júlio César era o maior homem para as mulheres e a maior mulher para os homens, né? Fazendo uma alusão ao tipo de vida que Júlio César levava. Isso também, alguns historiadores tratam disso, outros não, mas é só para a gente entender. Na Idade Média, essa questão também do escudeiro sendo sempre abusado, isso era tão comum que quando nós chegamos na expansão marítima, virou e aí eu vejo que na expansão marítima, aí eu tenho a Reforma Protestante de Lutero em 1500, há uma mudança na mentalidade dos ingleses, isso foi muito importante, que aí criou-se uma lei, porque quem até tinha os piratas, tudo, quem bancava eram os franceses e os ingleses. E a frota marítima inglesa era a maior do mundo, do planeta, e depois a francesa.
porque português e a Espanha eles foram ficando para trás. Interessante, por causa do comércio. Então, eles tinham uma proibição que algum homem abusasse de outros, que era muito comum, os marinheiros mais velhos abusados que estavam chegando, eles eram lançados no mar e eram mortos, para trazer um pouco de sanidade, essa eu acredito que é a palavra, na mente desse povo. É exatamente isso que falta às vezes em nossas vidas, a sanidade de Deus, no sentido das ações, das atitudes. Então, isso que a gente pode esperar do anticristo, alguém que seja homossexual, alguém que não respeita as mulheres, em dado momento o discurso vai ser, mas depois você vê, e a gente vê alguns políticos nos nossos dias que tratam as mulheres com certa não, desnecessariamente, né, ofende as mulheres, agride, trazem palavras vulgares. Triste isso, né? Que são pessoas ditas fortaleza, ou seja, das armas aí. Nós temos países que vivem sobre o comércio bélico. Estados Unidos, a indústria bélica americana, então todas as guerras que você vai ver, toda vez que os Estados Unidos entra em crise, você pode reparar, ele entra numa guerra. Porque assim, o que gera de dinheiro, o que gera de emprego, a guerra do Vietnã teve a crise do petróleo, eles entram na guerra do Vietnã. Quantos soldados americanos morreram e quanto os Estados Unidos não arrecadou de dinheiro nessa guerra? Não só na guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, né, do Golfo, na verdade, a primeira, segunda e terceira guerra do Golfo. Então, os Estados Unidos está sempre envolvido nisso porque a indústria bélica ali é muito forte. O verso, e aí ele fala, um Deus de fortaleza e um Deus que seus pais não conhecem, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, coisas agradáveis. Então, assim, esse Deus aí, né, o poder militar, o capítulo 5 você vai lembrar quando Belsazar, ele ele vai, né, fazer uma festa, o neto lá de Nabucodonosor, ele vai fazer uma festa, pro, ele fala o verso 4, capítulo 5, verso 4 de Daniel, beberam vinho e deram louvores ao Deus do ouro, da prata, do bronze, do ferro, a madeira e pedra. Olha só. Então, Belsazar, a Babilônia adorava esses deuses do ouro, da prata, como se fosse Deus. Já o anticristo, ele vai adorar as fortalezas, as armas. O Salmo 20, abra sua Bíblia no Salmo 20 ainda, Salmo 20, o verso 7 do Salmo 20, o salmista vai falar exatamente isso. Alguns confiam em carros, outros em cavaleiros. Porém, nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Fazendo uma alusão nos nossos dias, onde Mateus vai dizer que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde está o nosso coração? Às vezes as pessoas colocam o coração no trabalho, no dinheiro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter... A nossa vida aqui é muito curta, não que seja errado você trabalhar, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que quem não trabalha não coma. A questão não é essa. A questão é quando a nossa ganância se torna maior do que a nossa vida, e aí as pessoas se viciam até em trabalho, em trabalhar, em detrimento da própria saúde. As pessoas às vezes vão para fora do Brasil em busca de melhores condições de vida, que também não é errado,
mas chega nesses outros países, trabalha 16, 18 horas, assim, e aí acaba ficando estrubicado depois, acaba, né, voltando com uma gastrite ou qualquer outro problema, porque é muito caro daqui fora do Brasil também, custo de vida. É melhor em alguns aspectos, mas acaba prejudicando. Tudo tem que orar perante o Senhor. Então, às vezes, o nosso coração não está em Deus, está nos lugares ou em faculdades, diploma, não importa. Lucas, capítulo 12 de Lucas, abra sua Bíblia aí, Lucas 12, vai falar sobre exatamente isso. 12, verso 5. Verso 5, ele diz assim, ó, eu, porém, vos mostrarei quem deveis temer. Temer é aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. Então, o que Jesus quer dizer assim? As pessoas estavam muito preocupadas com o Império Romano, de morrer e tudo, e Jesus fala, olha, perde tempo com isso não. O máximo que você vai, alguém pode te fazer mal é tirar a sua vida. E depois você vai para a glória com Jesus. Mas pior é você, além de perder a sua vida, ir para o inferno. E o temor tem que surgir de novo no nosso coração, porque o inferno bate aí a nossa porta todos os dias. E na vida das pessoas que amamos e na vida das pessoas que estão nas nossas voltas. E pregar o amor de Jesus, daquele que Jesus traz e pode fazer, é o mais importante. Então, nos nossos dias, uma coisa muito importante é essa questão de testemunhar do Evangelho de Deus. Voltando para Daniel, então agora eu já sei aqui que ele é um orador nato, fala palavras que ofendem, pode. Então, ó, todo orador que ora com raiva, sabe, num discurso, e que não tem respeito por ninguém, não tem respeito pelas religiões, não tem respeito pelas mulheres, pelo sexo mais frágil, alguém que é debochado, alguém que faz piadinhas de duplo sentido, sabe? As pessoas mais asquerosas, a verdade é essa. Mas tem gente que se identifica com essas palavreados. Pessoa, nossa, olha lá como a pessoa é, sim, né? Nossa, olha lá o discurso de fulano, de Beltrano. Tomar cuidado com isso, para não sermos ligados a esse tipo de pessoas. Que o discurso do cristão é bem outro. É só a gente ler Gálatas capítulo 5, porque o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, mansidão, né? E aí o domínio próprio, o 9. Esse é o papel do cristão. Fora isso, diz o apóstolo Pedro nas cartas, que nós não devemos, aliás, João vai dizer isso, na terceira carta de João, que nós não devemos nem receber homens que trazem que pregam um evangelho diferente, o evangelho de Cristo. O verso 39 ainda, ele vai dizer assim, ó, com auxílio de um Deus estranho, e aí muitos teólogos dizem que aqui é Mamon, né? Um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, ou seja, contra outros reinos. Então começa aqui uma batalha. Um Deus estranho aí que vai multiplicar a honra do anticristo e ele vai fazer reinar sobre muitos povos. E, e olha só o que termina aí o verso. E fará reinar sobre muitos, e lhe partirá a terra por prêmio. Ou seja, a partida da África foi assim no século XIX. Então, os povos europeus, alguns, né, a saber, a Rainha Vitória, Bismarck da Alemanha, Vitória da Inglaterra, a China, todos os líderes da Europa dividiram assim a Ásia e, em especial, a África. Eu falei, China, ela foi dividida também.
o império inglês tomou grande parte do mundo depois conhecido, tanto na África como na Ásia. Então nós já tivemos isso. E aí eles vão dividir, ó, você fica com um pedaço, você fica com outro pedaço e assim pronto. Então nós estamos vendo hoje essa questão da Rússia querendo de novo o Império Russo, né, expandindo, ele não quer ser de novo uma União Soviética. A Rússia de Putin hoje quer voltar ao Império Russo, o território do Império Russo. A gente vê também nos Estados Unidos querendo agregar outros países junto, anexar, a palavra certa é anexar os países junto. Nós vemos a Israel querendo anexar a Palestina também. Nós vamos ver até aqui, na América do Sul, a Venezuela querendo anexar parte da Guiana. Então, assim, a China querendo anexar ali Taiwan, parece que eles estão de novo repartindo a terra entre eles. Interessante que tem uma fala do rei da França. O rei da França, ele escreve ao papado durante a expansão marítima, depois eu vou ver o nome exato dele, e ele faz uma pergunta. Eu queria saber se no livro de Adão, citando a palavra de Deus, onde está escrito que o mundo seria dividido entre Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha fez isso, né? Do lado leste pertenceria a Portugal e o lado oeste da, da linha fronteiriça, né? a, onde dividiu lá 370 léguas a oeste, né? Dividiu ali entre Portugal e Espanha, né? Dividiu aí os dois num tratado, né? Para dividir durante a expansão marítima. Então a gente vê que isso é muito comum, não vai ser diferente no período aí do anticristo. Então, a gente vai ver que, com certeza, é um político nato aí, que vai ter esse pensamento expansionista, que, né, só refaz aquilo que eles já estão acostumados. No verso 40, ó, no tempo do fim agora, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e a inundará e passará. Então, aqui, olha só, nós já temos uma mudança. Essa é a parte dos 3 anos e meio, a gente vai falar isso aí. Tanto o Reino do Sul como o Norte se unem contra o anticristo. E aí eles começam uma batalha, e aí o mundo se perde de novo nessas batalhas, porque, lógico, todo mundo quer o poder. E chega uma hora que aqueles que estavam na aliança querem uma fatia maior do bolo, e parece que o anticristo não está disposto a dividir essa fatia de bolo, e aí começa uma grande batalha. O verso 11 e 27 vai falar exatamente isso. Assim como foi do antigo Epifânio, ó, também esses dois se empenham em fazer o mal. Em uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá num tempo determinado. Ou seja, está chegando esse tempo. O capítulo 12, verso 4, ele diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão a saber, e o saber se multiplicará. Gente, não tem... Ontem eu vi uma propaganda de uma moça falando sobre a IA, perguntando como lavar roupa para a IA. O cérebro do ser humano está sendo derretido. A palavra é essa. Se você precisa perguntar para alguém, para a IA, como se lava uma roupa, mesmo olhando para uma etiqueta, ela tira foto da etiqueta da roupa, é só ler lá a etiqueta, pelo amor de Deus, né? Preciso de um computador agora para me ensinar a ler. Então, a gente está vendo que o ser humano está ficando cada vez mais diluído a sua mente. E isso é muito ruim, porque ele está sendo levado a não pensar, não raciocinar, não questionar. Lembra que nós falamos dos cristãos de Bereia?
Gente, era Paulo falando e eles, não, vamos ler a Bíblia para ver se é isso mesmo. Como nós estamos fazendo aqui, é, é pegar a Bíblia e ler, será que é isso mesmo? Será que tem diferente? Podemos construir. Ninguém aqui é dono da verdade. A palavra de Deus nós vamos lendo e aquilo que a gente já conhece, mas a dúvida, às vezes, nos gera uma pesquisa maior e melhor, que é importante na hora que nós estamos construindo um pensamento. A palavra de Deus em Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, a opinião de um sempre tende a uma área, de um grupo também, mas se esse grupo tem vários pensamentos diferentes, isso nos leva a pensar em pontos que nós não entraríamos, né, em portas, porque já tem uma cultura já pré-determinada. Então, a princípio, nós vimos isso sobre o anticristo. Agora a gente vai terminar esse aí, e aí a gente vai chegar e caminhando para a última semana de Daniel, e depois a gente entra em Apocalipse, que é a última semana de Daniel. Amém? O Pai, quero agradecer por esse dia, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos direcionando, nos alertando sobre o tempo do fim, para que possamos nos preparar à Tua presença e ganhar almas para Jesus. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo ou buscando conhecer possa ser realmente útil para o reino, para as almas que necessitam do Teu amor, assim como nós necessitamos do Teu amor e da Tua graça todos os dias, Senhor. Nunca esqueça de nós. Nesse dia, nos livre de toda e qualquer armadilha do inimigo e nos ajude a vencer o dia mal, para a glória Tua, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe.